O efeito Mandela é um fenômeno fascinante que nos leva a questionar a natureza da memória e a realidade que compartilhamos. Imagine-se por um momento em uma sala cheia de pessoas, todas discutindo com fervor sobre um evento que, para elas, é uma verdade inquestionável. Elas lembram-se de detalhes vívidos, de momentos que marcaram suas vidas, mas, ao mesmo tempo, algo parece um pouco fora do lugar. Acontece que esse evento, que todos acreditam ter vivido, nunca aconteceu. Essa é a essência do efeito Mandela, um conceito que nos faz refletir sobre como a memória coletiva pode ser moldada e distorcida. O termo efeito Mandela foi cunhado por Fiona Broom, uma pesquisadora que, em 2009, percebeu que muitas pessoas compartilhavam a mesma falsa memória sobre a morte de Nelson Mandela na década de 1980. Embora Mandela tenha sido libertado da prisão em 1990 e se tornado o presidente da África do Sul em 1994, muitas pessoas se lembravam de assistir a notícias sobre sua morte durante sua prisão. Essa discrepância intrigou Fiona e a levou a investigar mais a fundo o fenômeno. Desde então, inúmeras outras memórias coletivas distorcidas foram identificadas, levando a discussões sobre a natureza da realidade e da percepção. Um dos exemplos mais comuns do efeito Mandela é a famosa frase de um dos personagens de Star Wars. Muitas pessoas acreditam que Darth Vader diz: "Luke, eu sou seu pai." Mas, na verdade, a linha correta é: "Não, eu sou seu pai." Essa pequena alteração na frase gerou uma onda de confusão e debates acalorados entre os fãs da saga. Como pode uma frase tão icônica ser lembrada de maneira tão errada por tanta gente? A resposta pode estar nas nuances da memória humana e na forma como as informações são transmitidas e reinterpretadas ao longo do tempo. Outro exemplo que frequentemente surge nas discussões sobre o efeito Mandela é a marca de cereais Fruit Loops. Muitas pessoas juram que a marca sempre foi escrita como Fruit Loops, mas, na realidade, o nome correto sempre foi Fruit Loops. Essa confusão se deve, em parte, ao fato de que a palavra fruit é mais comum e, portanto, mais facilmente lembrada. Essa tendência de associar palavras e conceitos familiares pode levar a memórias distorcidas que se espalham entre grupos de pessoas. Mas por que isso acontece? O efeito Mandela pode ser explicado por várias teorias psicológicas. Uma delas é a teoria da confusão de fontes, que sugere que as pessoas podem confundir a origem de uma memória. Por exemplo, ao ouvir alguém mencionar um evento que nunca ocorreu, a pessoa pode, inadvertidamente, incorporar essa informação em sua própria memória, levando a uma falsa recordação. Além disso, a influência social desempenha um papel crucial. Quando um grupo de pessoas compartilha uma memória, a pressão para concordar pode levar outros a aceitar essa versão, mesmo que não acreditem nela genuinamente. As redes sociais também têm um papel importante na disseminação do efeito Mandela. Em um mundo onde a informação circula rapidamente, é fácil para uma memória distorcida se espalhar como um incêndio. Um simples tweet ou post pode fazer com que uma falsa recordação se torne viral, levando mais pessoas a acreditar nela. Esse fenômeno é amplificado pelo viés de confirmação, onde as pessoas buscam informações que corroboram suas crenças existentes e ignorando evidências que contradizem suas memórias. À medida que exploramos mais exemplos do efeito Mandela, encontramos casos que vão desde o trivial até o profundamente significativo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o famoso personagem de desenho animado, o Pikachu, possui uma cauda preta na ponta, quando, na verdade, sua cauda é completamente amarela. Essa crença errônea
é um reflexo de como pequenas características podem ser distorcidas na memória coletiva. Outro caso curioso envolve a série de livros Os Berenstain Bears. Muitas pessoas se lembram da família de ursos como Berenstain Bears, mas a grafia correta sempre foi Berenstain. Essa confusão gerou uma série de debates e teorias sobre universos paralelos e realidades alternativas, com muitos acreditando que, de alguma forma, a realidade foi alterada. Essas ideias podem parecer absurdas, mas elas revelam a profundidade da confusão que o efeito Mandela pode causar. Às vezes, o efeito Mandela toca em questões mais sérias, como a memória de eventos históricos. Muitas pessoas têm lembranças distorcidas de eventos como a explosão do ônibus espacial Challenger em 1986, acreditando que a tragédia aconteceu em um momento diferente ou que envolveu diferentes astronautas. Essas falsas memórias podem ter implicações significativas, moldando a forma como entendemos a história e a cultura. O efeito Mandela nos leva a refletir sobre a fragilidade da memória humana. Nossas lembranças são frequentemente influenciadas por fatores externos, como a cultura popular, a mídia e até mesmo conversas informais. Essa interconexão entre memória e realidade nos lembra que, embora possamos ter certeza de nossas experiências, elas podem ser moldadas por influências que não percebemos. A psicologia por trás do efeito Mandela é um campo de estudo em crescimento, com pesquisadores tentando entender melhor como e por que essas falsas memórias se formam. Estudos mostram que a memória não é um registro preciso de eventos passados, mas sim uma construção que pode ser alterada e influenciada ao longo do tempo. À medida que novas informações são adquiridas, as memórias podem ser ajustadas, levando a distorções que podem ser compartilhadas e amplificadas em grupos sociais. Além disso, o efeito Mandela pode ser uma oportunidade para aprendermos mais sobre a natureza da realidade. Ele nos desafia a questionar o que consideramos verdade e a considerar a possibilidade de que nossas experiências não são universais. O que pode ser uma verdade para uma pessoa pode ser uma ilusão para outra, e essa diversidade de percepção é o que torna a experiência humana tão rica e complexa. À medida que nos aprofundamos nas implicações do efeito Mandela, também encontramos um espaço para a criatividade. Muitos artistas, escritores e cineastas exploram essas memórias distorcidas em suas obras, criando narrativas intrigantes que desafiam a percepção da realidade. Essas interpretações artísticas podem servir como uma forma de reflexão sobre a natureza da memória e da verdade, estimulando discussões sobre o que realmente sabemos e como formamos nossas crenças. O efeito Mandela também pode ser visto como um convite à curiosidade. Ao nos depararmos com uma memória que não se alinha com a realidade, somos incentivados a investigar, a questionar e a buscar a verdade. Essa busca pela compreensão pode nos levar a novas descobertas, não apenas sobre a natureza da memória, mas também sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Em um mundo saturado de informações, o efeito Mandela nos lembra da importância de manter uma mente aberta e crítica. Nossas memórias são valiosas, mas também são suscetíveis a erros e distorções. Ao reconhecermos essa fragilidade, podemos nos tornar mais conscientes das narrativas que aceitamos e das verdades que defendemos. E assim, ao olharmos para o efeito Mandela, somos confrontados com um paradoxo. A memória é ao mesmo tempo uma fonte de conexão e uma fonte de confusão. Ela nos une em experiências compartilhadas, mas também pode nos separar em verdades divergentes. Essa dualidade é o que torna o fenômeno tão intrigante e digno de exploração. Portanto,
Da próxima vez que você se lembrar de um evento ou de uma citação famosa, pare por um momento e questione essa memória. Pergunte-se: é realmente assim que aconteceu? Essa simples reflexão pode abrir a porta para um mundo de descobertas e revelações, não apenas sobre o que lembramos, mas também sobre como construímos nossa compreensão da realidade. O efeito Mandela não é apenas um fenômeno curioso. Ele é um espelho que reflete a complexidade da mente humana e a natureza da experiência humana. Ao explorarmos essas memórias coletivas distorcidas, somos convidados a embarcar em uma jornada de autodescoberta e reflexão, desafiando nossas suposições e expandindo nossa compreensão do que significa ser humano.